Boa tarde, turma. Então, dando sequência, né, às nossas aulas de caracterização mineral, né, voltadas para análise granulométrica, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a técnica de subpeneiramento, que é a classificação do tamanho de partícula para material mais fino do que 38 micrômetros. E a gente vai fazer isso através do equipamento chamado Cyclosizer. Bom, pessoal, então, o objetivo da aula, né, é determinar a distribuição de tamanho de partícula de subpeneiramento através do Cyclosizer, uma vez que as partículas mais finas, né, menores do que 38 micrômetros, elas são muito importantes para a gente no processo. Nessa faixa de tamanho, essa faixa de tamanho de partícula, ela é ideal para o processo de concentração via flotação. Então, é importante para a gente quantificar qual a porcentagem do nosso material que está nessa faixa granulométrica. É importante lembrar também que essa fração mais fina, ela concentra mais o ferro no nosso minério. Então é muito importante que a gente tenha a ciência da quantidade exata desse material que a gente tem na nossa amostra, no nosso minério, para a gente conseguir fazer o dimensionamento da nossa rota de processo. Vale lembrar também que o moinho, que é o equipamento com diminuição fina, ele acaba gerando muitas partículas nesse tamanho. Aqui a gente está partindo da nossa amostra, né, de laboratório, que ela está com a granulometria um pouco mais grosseira, a gente só está querendo saber a quantidade de material fino que está presente nela, mas a partir da moagem, essa quantidade de material muito fino aumenta muito. Né? Então é importante a gente ter a ciência do quanto de material fino que a gente está gerando na nossa combustão. Isso é importante para a gente definir a eficiência da nossa rota de processo e, consequentemente, evitar perdas. Né? Lembrando que a flotação ela tem um limite mínimo de tamanho de partícula até onde ela é efetiva. E esse limite gira em torno de 10 micrômetros, 15 micrômetros. A partir daí a flotação também já não consegue. Então é importante a gente mensurar quanto de material nessa faixa granulométrica a gente está gerando, para poder aumentar a eficiência da nossa etapa de comunição, para gerar a menor quantidade desse material possível, uma vez que a gente não consegue recuperá-lo e a gente vai acabar perdendo ele no rejeito. Então é importante para a gente saber exatamente como funciona, né, como que é a distribuição desse tamanho de partícula na nossa amostra. Voltando, né, desde o começo do nosso programa de caracterização, a gente tinha uma amostra global ali de uns 100 quilos. Então a gente, através de métodos de amostragem e quarteamento, a gente reduziu essa massa e a gente usou aproximadamente 1 quilo para a nossa análise granulométrica por peneiramento. Então a gente levou essa amostra de 1 quilo, mais ou menos, para o peneiramento, né, para a análise granulométrica por peneiramento, usando toda aquela sequência de peneiras, né, a maioria delas respeitando a série Tyler. Então a gente teve, né, a gente discutiu um pouquinho sobre os parâmetros que influenciam no processo, que é a massa do minério. A gente não pode colocar muita massa, porque senão a gente vai extrapolar a capacidade da peneira e a gente não vai peneirar de forma eficiente. Também não pode ser muito pouca amostra, porque senão ela não vai ser representativa. O tempo de peneiramento, a gente tem que respeitar o tempo indicado para cada faixa granulométrica que a gente está trabalhando. Para frações mais grosseiras, a gente pode aceitar tempos de peneiramento menores, gerando em torno de 10, 15 minutos. Para as frações mais finas, né, para a sequência mais fina de peneiras, a gente tem que dar um tempo maior, né, girando em torno de 30 minutos. O tipo de peneiramento, né, lembrando que a gente fez o peneiramento combinado, e a série de peneiras respeitando a série Tyler. Então, o nosso peneiramento, né, só para relembrar vocês, a gente fez de forma combinada. Então, a gente fez a lavagem de todo o nosso material na peneira de 37 micrômetros, né, de 400 mesh. O material que ficou retido a gente secou e fez o peneiramento a seco. O material que passou, a gente coletou ele no balde, né, juntamente com toda a água de lavagem. A gente esperou ele decantar, eu removi o excesso de água, sequei esse material e agora a gente vai usar esse material abaixo de 37 micrômetros para poder fazer a análise granulométrica por subpeneiramento, utilizando o Cyclosizer. Então, pessoal, o Cyclosizer ele é um equipamento que ele não classifica o tamanho de partícula em função de um gabarito, igual é nas peneiras. Nas peneiras a gente tem as aberturas, ou um gabarito, então a partícula só vai passar, ela só tem duas possibilidades. Ou ela passa, ou ela fica retida nessa tela se ela for maior ou se ela for menor do que essas aberturas. No Cyclosizer a gente faz a separação do tamanho da partícula em função das suas velocidades de sedimentação. Em teoria, quando eu coloco em um becker, né, coloco lá a minha água, e eu vou colocar duas partículas da mesma espécie mineral, uma menor e uma maior. Essa daqui, por ter mais massa, ela afunda mais rápido. Tá? Então, em função do seu tamanho e, consequentemente, sua maior massa, eu consigo fazer a separação
entre as partículas mais grosseiras e as partículas mais finas. Só que isso daqui, pessoal, funciona bem só quando a gente tem partículas grosseiras. Quando a gente está falando de um tamanho de partícula um pouco maior, a sedimentação funciona bem para a gente, né? Única e exclusivamente em função da gravidade. À medida que a gente começa a reduzir os tamanhos de partícula, né, na ordem dos 37 micrômetros, isso já vai acontecer, as partículas elas sedimentam mais ou menos com a mesma velocidade, independente das maiores ou das menores. Então a velocidade de sedimentação delas em função da gravidade ainda é muito baixa, e eu não consigo ter essa diferenciação que eu tenho quando eu estou considerando partículas mais grosseiras. Então no Cyclosizer a gente força essa separação com aceleração tangencial. No Cyclosizer, então a gente usa a força centrífuga para poder intensificar essas velocidades de sedimentação. Dessa forma, mesmo as partículas mais finas que demorariam muito tempo para sedimentar, e eu separaria em função de tamanho dessa forma, aqui eu uso o campo centrífugo para poder forçar isso acontecer mais rápido. Então, pessoal, o equipamento ele é basicamente composto por uma seção cilíndrica aqui embaixo, e aqui em cima ele tem uma seção cônica, tá? Ele é emendado. Aqui em cima ele tem um compartimento fechado, que vai ser o local onde as partículas vão ficar presas, e ele tem duas aberturas. Essa aqui é a abertura de alimentação, onde eu vou injetar sob pressão a minha polpa. E, pessoal, esse equipamento não funciona seco, ele só funciona com o meu material na forma de polpa. Existem classificadores pneumáticos que funcionam com material seco, mas não é o caso desse Cyclosizer, tá? Então aqui a gente só vai alimentar a polpa. E aqui embaixo eu tenho uma saída chamada Vortex, que vai ser responsável por eliminar as partículas finas. Então, pessoal, para explicar o funcionamento do equipamento para vocês, eu vou ilustrar como que seria o funcionamento dele só com água, tá bem? Aqui embaixo a gente tem a tubulação de entrada, que é a alimentação, né? Onde eu vou injetar a polpa sob pressão, e a forma como esse tubo se conecta com o equipamento é na forma tangencial. Então, se eu ver aqui na vista de baixo, o equipamento ele é alimentado mais ou menos assim, tá? Então a alimentação chega por aqui e ele vai ser alimentado de forma tangencial. Uma vez que esse material, essa polpa vai ser alimentada de forma tangencial, ela começa uma trajetória circular lá dentro do equipamento, tá? Então o equipamento, a polpa entra e começa a rotacionar até chegar nessa parte de cima. Uma vez que a água chegou até aqui na parte superior do equipamento, ela não tem por onde sair, porque aqui em cima o Cyclosizer é fechado. Então a água é forçada a deixar o equipamento pela parte de baixo. Então eu tenho dois vórtices acontecendo aqui. Eu tenho o vórtice azul, que ele ocorre da parte mais externa do equipamento, e eu tenho o vórtice interno, que é onde a água está sendo expulsa do equipamento. Então, pessoal, isso é de suma importância para a gente, porque esse movimento circular gera uma força centrífuga, né, apontada para fora. Uma vez que eu vou alimentar aqui, aqui eu dei o exemplo só com água, né? Mas uma vez que eu vou começar a alimentar o meu equipamento com uma polpa, vão existir partículas de diferentes tamanhos na minha população, certo? A minha alimentação é composta por diversos tipos de tamanho de partícula. A partir do momento que isso começa a rotacionar aqui dentro do equipamento, o que vai acontecer com as partículas? Vamos supor aqui em cima que eu estou vendo a visão superior. Uma vez que isso daqui está em movimento circular, todas essas partículas elas vão tender a ser arremessadas para a parede. Aquelas partículas maiores, por terem mais massa, sofrem uma força maior. Então elas conseguem se reorganizar na beirada do equipamento, enquanto as mais finas acabam ficando aqui mais para dentro. Todas elas estão em movimento rotacional, só que por conta da massa maior, as maiores ficam mais próximas da parede. E aí, à medida que a gente vai entrando aqui na parte mais interna do equipamento, a gente tem uma redução no tamanho das partículas, né? Se eu for considerar essa seção transversal do equipamento. Então, a partir do momento que as partículas entram no equipamento, elas vão sofrer essa classificação em função do tamanho, certo? Isso tudo vai subindo, e aí as partículas mais grosseiras vão ficar rodando aqui em cima, na parte mais externa do equipamento. Aquelas mais finas que estão aqui dentro vão ser capturadas por esse vórtice e vão ser todas arrastadas aqui para baixo.
Então as partículas grosseiras ficam presas dentro desse compartimento. Elas não conseguem sair daqui e ficam rodando ali durante muito tempo. As mais finas, por estarem mais localizadas nessa região interna, são capturadas por esse vórtice e vão deixar o equipamento. Tá bom, pessoal? Basicamente, o princípio de funcionamento do Cyclosizer é esse. Então, pessoal, esse foi o funcionamento de um ciclone individual. Só que aqui, o Cyclosizer ele é composto por 5 ciclones. Todos eles estão conectados. Então, aqui eu tenho a alimentação principal, onde eu vou colocar a minha amostra. Ela vai sofrer a classificação, certo? Então, aqui as partículas grosseiras vão ficar retidas nesse primeiro hidrociclone. E aí o vórtice vai poder sair por aqui e levar esse grupo de partículas um pouco mais finas para o próximo hidrociclone. Aí vai acontecer a mesma coisa. Aqui eu vou ter um vórtice ascendente, aqui as partículas mais grosseiras que estão presentes nesta alimentação aqui vão ficar retidas aqui, enquanto as mais finas vão acabar passando para o próximo equipamento. Isso acontece até que a gente tenha a descarga do material ultra fino aqui, que a gente não consegue reter, e a gente tem a captura das partículas cada vez mais finas aqui em cima. Então esse primeiro hidrociclone vai pegar as partículas mais grosseiras, esse segundo pega um pouquinho mais finas, esse terceiro vai pegar partículas mais finas um pouquinho, esse último mais finas ainda, e esse último as mais fininhas que estavam presentes. As menores, as partículas ultrafinas mesmo, o equipamento também já não consegue mais lidar com elas, então essas aí acabam sendo perdidas, tá? Essa água aqui, ela é descartada no final do processo, a gente pode até coletar ela, tá, para poder fazer a medição dessas partículas, mas usualmente a gente não está tão interessado nelas assim, tá, pessoal? E, pessoal, importante agora, no Cyclosizer, todos esses equipamentos aqui têm exatamente o mesmo tamanho, nada neles muda. A única coisa que muda no Cyclosizer é o diâmetro da tubulação de entrada de cada hidrociclone. No primeiro hidrociclone, essa tubulação de entrada ela tem um diâmetro um pouco maior. Essa tubulação já é um pouco menor do que essa. Então aqui eu tenho um diâmetro 1, que é maior do que o diâmetro 2, que é maior do que o diâmetro 3, maior do que o diâmetro 4 e maior do que o diâmetro 5. Por que isso influencia no tamanho de corte aqui em cima? Bom, pessoal, a vazão do equipamento é constante. Então aqui eu tenho uma vazão Q de polpa entrando. A mesma vazão que está entrando nesse hidrociclone está entrando nesse. Só que como esse daqui tem uma velocidade, tem um diâmetro um pouco menor, para a vazão permanecer constante, a velocidade com que o fluido entra nesse hidrociclone é maior. Então a velocidade 1 é menor do que a velocidade 2, que é menor do que a velocidade 3, menor do que a velocidade 4, que é menor do que a velocidade 5. E a velocidade influencia diretamente na ação da força centrífuga nas partículas. Aqui eu tenho uma velocidade baixa. Então essa velocidade baixa é o suficiente para garantir com que partículas grosseiras sejam arremessadas com eficiência para a parede do equipamento. Aquelas partículas mais finas não têm massa suficiente para que nessa velocidade elas sejam arremessadas para a parede do equipamento. Mas uma vez que elas saem daqui e chegam nesse segundo hidrociclone, que a velocidade é maior, agora sim elas têm energia suficiente para poder chegar na parede do equipamento. Então aquelas partículas que aqui eram finas demais para essa velocidade influenciar nelas, aqui essa velocidade maior já vai ser suficiente. Tá, pessoal? Então a diminuição dos diâmetros da alimentação de cada hidrociclone afeta, né, aumenta a velocidade com que a polpa rotaciona dentro do hidrociclone e que, consequentemente, afeta a partícula que é coletada ali em cima. Pessoal, a gente consegue identificar a distribuição de partículas nessa fração de tamanho através do Cyclosizer, mas também a gente consegue utilizar outros equipamentos, como o granulômetro a laser. É um equipamento um pouco mais sofisticado, tá? Então ele é mais caro, só que ele tem algumas vantagens para a gente, né? No caso da granulometria a laser. Os ensaios são mais rápidos e eu praticamente gasto o mínimo de água. O Cyclosizer ele tem a desvantagem do ensaio ser demorado, então tem que deixar o equipamento ligado mais ou menos 20, 30 minutos. Ele gasta muita água, tá, gente? Essas são as principais desvantagens do Cyclosizer. O tempo de ensaio e o volume de água necessário para que isso ocorra. Lembrando que a todo momento eu estou injetando água aqui no sistema sob pressão, então as vazões de água são grandes.
Mas, em contrapartida, o Cyclosizer tem a vantagem única de eu conseguir coletar essas partículas após o ensaio. Então, eu consigo fazer um ensaio químico nessas frações, se assim eu desejar. No granulômetro a laser, eu não consigo fazer essas recuperações de massa. Eu consigo identificar, consigo quantificar quanto que tem de cada fração, mas eu não consigo fazer mais nada com isso, eu perco a minha amostra. Aqui no Cyclosizer não, ele tem a desvantagem do tempo, tem a desvantagem do consumo de água, mas eu consigo coletar cada uma dessas frações aqui. Isso aqui para mim é muito interessante, dependendo do que eu quero fazer, de qual análise que eu quero fazer com o meu minério. Tá joia, pessoal? Então, pessoal, aqui eu não falo em tamanho de peneira, né, em tamanho de abertura de peneira, porque aqui eu não estou usando um gabarito. Mas eu falo de tamanho efetivo de separação. Cada hidrociclone desse é calibrado de tal forma que ele retenha um determinado tamanho médio de partículas aqui em cima. E é esse tamanho que eu dou o nome de tamanho efetivo de separação. Esse tamanho efetivo de separação, ele é definido com base em um padrão, né, em condições padrão. O que eu estou querendo dizer com isso? O meu material alimentado aqui, quando o fabricante está dimensionando o equipamento, é quartzo. Então a densidade do material ele é calibrado para 2,65 gramas por centímetro cúbico. A vazão é constante, né? Então esse tamanho efetivo de separação é definido com base em uma temperatura constante, em uma vazão constante e com tempo de funcionamento constante. Uma vez que, no nosso caso, a gente vai trabalhar com materiais ou condições diferentes disso, é importante a gente lidar aqui com os fatores de correção para poder fazer a definição do real tamanho efetivo de separação que cada hidrociclone desse está conseguindo separar da nossa amostra, tá? Que ela varia um pouquinho de acordo com as condições padrão. Então, pessoal, por definições, cada hidrociclone desse, começando do mais da esquerda, né, que eu vou chamar aqui de hidrociclone 1, até o último, que está mais embaixo, mais à direita, vou chamar de hidrociclone 5, eles têm esse tamanho limite de separação. Tá? E esse daqui já vem definido de fábrica. Mas, como eu comentei com vocês, essas condições, esses tamanhos de partículas, tamanho de separação, para cada hidrociclone, são definidos com base em condições padrão. E quais são essas condições padrão? Tá? A vazão de água é constante, definida aqui em 11,6 litros por minuto. A temperatura da água, em condição padrão, 20 graus. A densidade do minério, 2,65 gramas por centímetro cúbico, que eles usam quartzo para poder fazer esse teste. E o tempo de elutriação infinito. E, pessoal, o que é esse tempo de elutriação? É o tempo que eu deixo o meu equipamento ligado e as partículas grosseiras vão ficar rodando lá naquele compartimento durante esse tempo. Elas não conseguem sair dali. Então, enquanto o equipamento está ligado, enquanto essas partículas grosseiras ficam rodando ali em cima, eu chamo isso de tempo de elutriação. Tá bom, pessoal? Então, essas são as condições padrão. Esses tamanhos de partícula e esse tamanho de limite de separação de cada ciclone são definidos nessas condições. Então, se eu estiver usando um minério de ferro, por exemplo, a densidade da minha amostra já não vai ser mais 2,65. Eu tenho que levar isso em consideração, porque esses daqui não vão ser os tamanhos limite de separação para a minha amostra. Se eu estiver trabalhando num dia mais frio ou num dia mais quente, eu também preciso levar isso em consideração, porque esses valores aqui sofrem modificações dependendo de cada uma das condições no meu ensaio, tanto em termos do material quanto das condições experimentais. Então é importante a gente fazer essa correção do tamanho efetivo de separação, e a gente faz isso usando essa equação aqui. Essa equação aqui bastante simples, no qual o meu tamanho efetivo de separação, DE, que é de fato o tamanho efetivo para a minha amostra nas minhas condições experimentais, é definido em função do tamanho limite de separação, que são as condições padrão de cada hidrociclone, vezes aqui os fatores de correção. E cada um deles a gente vai discutir agora, para a gente entender como que funciona, né, essa correção. Então, o primeiro deles é o fator de correção para a temperatura. Eu preciso levar em consideração a temperatura da água no momento do meu ensaio. E por que eu preciso fazer isso? Bom, pessoal, aqui eu mostro um gráfico para vocês do que acontece com a viscosidade e a densidade da água conforme a gente aumenta a temperatura. Então, no caso aqui da densidade, a água sofre pouca variação, né, em função da temperatura. Então, temperaturas mais altas, a água se torna um pouquinho menos densa. Mas olha o que acontece com a viscosidade. Tá, pessoal? Eu saio daqui de cima no valor próximo, que é 1,7, e chego ali quase 0,25 em temperaturas de 100 graus. E o que acontece com a viscosidade?
Quando eu estou considerando aqui um potinho, um copo com água, e eu coloco uma partícula, ela vai sedimentar com uma certa velocidade. Se eu trocar esse fluido, agora eu não estou mais com água, eu estou com glicerina, por exemplo, a viscosidade da glicerina é maior do que a viscosidade da água. Então, se eu soltar duas partículas exatamente iguais, do mesmo tamanho, se eu soltar duas partículas exatamente iguais, da mesma massa, do mesmo tamanho, em um tempo zero, elas estão na superfície. No tempo 1, a partícula que está afundando em água vai estar lá embaixo, enquanto a com a glicerina vai estar por aqui ainda. Então, a viscosidade afeta a velocidade de sedimentação. Então, pessoal, vamos considerar aqui, no caso do exemplo padrão. Então, no meu primeiro hidrociclone, eu teria lá que o tamanho efetivo de separação de 42,7 micrômetros. E esse tamanho aqui refere-se à média das partículas que ficam retidas aqui nesse primeiro hidrociclone, tá certo? Então, eu estou trabalhando com a temperatura de 20 graus. Se eu aumentar a minha temperatura, digamos, para 70 graus, o que vai acontecer com a minha viscosidade? A minha viscosidade vai diminuir. Se eu diminuo a minha viscosidade, eu facilito ou eu dificulto as partículas de serem arremessadas para fora? Lembrando que as partículas mais finas, antes, com uma viscosidade um pouco alta, elas não tinham massa, elas não tinham energia suficiente para poder chegar até aqui na parede do equipamento e ficar retida, eram capturadas por esse vórtice e saíam lá para baixo. Se eu aumentar a temperatura, eu diminuo a viscosidade. Então, eu facilito a vida dessa partícula aqui em chegar mais próximo da parede. Então, essa partícula fina, que antes ela não ficava retida no hidrociclone, agora ela fica. Porque a diminuição da viscosidade favorece isso. Favorece as partículas finas que antes não conseguiam ficar retidas, agora elas conseguem ficar. Então, esse tamanho médio de partícula tende a diminuir. Tá, pessoal? Então, o aumento da temperatura diminui o diâmetro efetivo. E o que acontece se eu estiver trabalhando em uma temperatura de próxima a 5 graus, 10 graus? Nesse caso, a viscosidade da água aumenta. Então, eu vou estar aumentando a resistência das partículas. Antes, na condição padrão, essa partícula aqui, ela tinha energia, ela conseguia chegar até a parede do equipamento. Mas agora, com o aumento da viscosidade, eu dificulto isso daqui. Ela não consegue chegar mais perto do equipamento, ela é capturada pelo vórtice central e acaba saindo do equipamento. Então, as partículas que ficam presas são realmente só as maiores. Tá? Então, se eu aumento a temperatura, o aumento da temperatura, eu provoco a diminuição da viscosidade, eu provoco a diminuição do tamanho efetivo, do diâmetro efetivo. Se eu diminuo a temperatura, eu aumento a viscosidade e eu aumento o diâmetro efetivo. Então, a temperatura é um fator muito importante para a gente medir, né? A gente não vai controlar essa temperatura, mas a gente vai medir, porque aí a gente vai ter condição de fazer essa correção depois. Então, essa correção, pessoal, ela é feita basicamente através desse ábaco, né? Então, aqui no eixo X eu tenho aqui a temperatura do meu ensaio, que eu vou medir, eu não vou controlar, mas eu vou medir. E aqui eu tenho o fator de correção. Então, para uma temperatura padrão de 20 graus Celsius, eu tenho aqui que o meu fator de correção equivale a 1. Tá? Então, se eu fizer o ensaio no dia mais quente um pouquinho, 25 graus, eu preciso vir aqui, seguir que é a linha do 25 graus e ver aonde que isso vai, qual que é o valor do fator de correção que eu preciso jogar lá na equação. Então, nesse caso aqui, na temperatura de 20 graus, eu teria algo em torno de 0,94, né, meu fator de correção. Então, a gente define, né, o fator de correção de acordo com a temperatura dessa forma. Tá bom, pessoal? Outro fator importante é a vazão de água, a vazão de polpa que eu estou alimentando no meu equipamento. Isso é importante para a gente também. O outro fator, então, é a vazão de alimentação. Se eu aumento a vazão, como o diâmetro da tubulação é constante e a vazão está aumentando, eu estou passando mais fluido pela mesma seção. Então, a velocidade com que a polpa entra é mais alta. Se a polpa entra numa velocidade mais alta, aqui em cima eu conseguia reter esse tamanho de partícula, né, de 42,7 micrômetros. Sempre considerando aqui a condição padrão, tá, pessoal, no primeiro hidrociclone. E aí as partículas menores não conseguiam, né, menores do que essa média de 42,7 micrômetros, não conseguiam chegar na parede do equipamento igual essas aqui,
e elas eram capturadas por esse vórtice e saíam para o próximo ciclone. Se eu aumento a velocidade, se eu aumento a vazão da alimentação, eu aumento a velocidade de rotação e, consequentemente, eu aumento a força centrífuga nessa partícula mais fina aqui. Antes, ela não conseguia chegar na beirada do equipamento. Agora ela consegue, porque ela está sujeita a uma velocidade maior. Então essa partícula aqui vai conseguir agora chegar aqui e vai ficar retida. Tá? Então se eu estou coletando partículas mais finas que antes eu não conseguia, eu estou tendendo a jogar essa média aqui para baixo. Tá, pessoal? O raciocínio oposto também é válido. Se eu diminuir a vazão de alimentação do equipamento, eu diminuo a velocidade de rotação da polpa. Então aquela partícula mais grosseira, que antes, com uma vazão padrão, tinha condição de chegar na parede do equipamento, agora, com uma vazão um pouco mais baixa, com menores velocidades de rotação, ela já não consegue chegar tão longe, e aí ela vai acabar sendo capturada pelo vórtice e vai embora. Então a tendência é eu começar, com a diminuição da vazão, eu coletar realmente só as partículas mais grosseiras aqui, e aí as mais finas tendem a ir embora. Então, pessoal, a diminuição da vazão leva a uma menor velocidade de rotação e, consequentemente, aumento do diâmetro efetivo. Já se eu aumentar a vazão, eu aumento a velocidade de rotação e eu diminuo o diâmetro efetivo, porque mais partículas finas vão estar sendo coletadas aqui e vão jogar essa média para baixo. Tranquilo, pessoal? Da mesma forma, como eu fiz, né, na questão da temperatura, a vazão eu consigo controlar. Então, dependendo do meu objetivo, eu posso aumentar a vazão, eu posso diminuir. Tá? Então, diferente do que acontece com a temperatura, aqui a gente controla. Mas, independente da gente ter o controle não, é importante a gente saber qual a vazão que a gente está trabalhando para a gente poder fazer essa correção. Então, na condição padrão do equipamento, em 11,6 litros por minuto. Tá? Então, isso dá para a gente um fator de correção, um fator de correção maior. Um fator de correção de 1. Se eu trabalhar com vazões maiores, eu vou, consequentemente, ter um fator de correção aqui menor do que 1. Aí isso vai tender a jogar o meu tamanho de partícula para baixo. Diminuir o tamanho de partículas faz sentido para a gente, né, pessoal? Devido a toda a discussão que a gente fez, se eu aumento a vazão, eu aumento a velocidade de rotação, começo a coletar partículas mais finas lá em cima, né, no meu compartimento, e essas partículas mais finas vão tender a jogar a média de tamanho de partículas para baixo. Então isso daqui, valores menores do que 1, vão reduzir o meu tamanho de partícula, né, que eu estou coletando. Se eu estiver trabalhando com vazões menores, mesma coisa. A gente só faz aqui o alinhamento nesse ábaco para a gente poder ter o ajuste da questão do fator de correção para vazão. Pessoal, importante aqui agora, hein? Fator de correção para densidade. Falei para vocês que o equipamento ele é alimentado, ele é calibrado com quartzo que tem densidade de 2,65 gramas por centímetro cúbico. Se eu alimento o meu equipamento, o meu cyclosizer, com outro material que não seja quartzo, com um material de outra densidade, eu preciso levar isso em consideração. Né? Porque se eu tiver com uma partícula de determinado tamanho, duas partículas idênticas, de mesmo tamanho, só que uma de quartzo e a outra de hematita, se as duas estiverem sujeitas ao mesmo campo centrífugo, essa daqui vai afundar mais lentamente do que essa. Lembra da fórmula da força centrífuga? Força centrífuga igual a mv ao quadrado sobre r. Então, a força centrífuga é função da massa da partícula. Então, se as duas partículas têm o mesmo tamanho, mas massas diferentes, aquela que for mais densa vai levar vantagem sobre a outra. Então, se eu estou considerando meu equipamento padrão com quartzo, ele só consegue reter, teoricamente aqui, partículas de 42,7 micrômetros. Então, aquelas que forem menores do que isso vão sair pelo equipamento aqui, pelo vórtice central. Se eu começar a alimentar o meu material com partículas de hematita, por exemplo, que é o caso do minério de ferro, as partículas mais fininhas de hematita, elas vão teoricamente, ter uma massa igual a uma partícula maior de quartzo. Então, essa partícula aqui, de hematita, menor do que 42,7 micrômetros, se ela fosse de quartzo, ela não conseguiria chegar aqui. Mas como ela tem a densidade maior, ela tem mais massa, então ela consegue sim chegar aqui.
Então, eu vou ter um misto aqui de partículas grosseiras de quartzo, de 42,7 micrômetros, e eu vou ter partículas um pouquinho mais finas de hematita, que por conta da densidade maior, mesmo elas sendo menores do que esse tamanho de separação, elas vão conseguir chegar ali. E aí a presença delas aqui vai tender a diminuir o meu tamanho, tamanho efetivo de separação. Então é importante a gente levar em consideração a densidade da nossa amostra, do nosso material, quando a gente está analisando ele no Cyclosizer, porque isso vai afetar a granulometria. Tá? Então vai tender, materiais mais densos vão tender a jogar os tamanhos efetivos de separação para valores cada vez menores. Tá bom, pessoal? Então aqui a gente também pode fazer o uso do ábaco também. Tá? Aqui eu tenho duas curvas, tá? Para densidades entre 1,7 e entre 7 e 13. E aí a gente tem a condição padrão do nosso equipamento como sendo aqui a densidade do quartzo, de 2,6, 2,56, 2,64. Então, nesse caso, teria um fator de correção igual a 1. No nosso caso, minério de ferro, o nosso fator de correção seria por volta daqui, né? Então, ó, eu vou ter uma redução, né? Estou multiplicando aqui por menor do que 1, então vou ter uma redução do meu tamanho de partícula. Tá? Então, nesse caso, todos os diâmetros de todos os hidrociclones vão tender a ser menores do que os tamanhos originais de fábrica. Tá bom, gente? Então a gente vai calibrar o equipamento de acordo com a nossa necessidade. E por último, pessoal, o fator F4 é o fator de correção para o tempo de elutriação, que é o tempo que eu vou deixar o equipamento funcionando, que as partículas vão ficar rotacionando lá em cima. Pessoal, o tempo de elutriação é importante para a gente no seguinte sentido. Aqui em cima, eu estou então girando, as partículas mais grosseiras vão ficar girando, vão ficar presas aqui em cima e vão ficar em constante rotação aqui em cima, elas não conseguem escapar. Só que existe a presença de partículas finas aqui, tá? Então elas não são imediatamente capturadas pelo vórtice central, elas ficam presas entre as partículas mais grosseiras, elas acabam ficando aqui em cima. Então, eu preciso dar a essas partículas tempo suficiente para poder serem arremessadas aqui e serem capturadas por esse vórtice central. Então, teoricamente, quanto mais tempo eu deixar o equipamento funcionando, quanto mais tempo essas partículas ficarem girando aqui em cima, maior vai ser a probabilidade de essas partículas finas que não deveriam estar aqui serem coletadas e sair desse primeiro hidrociclone. Se eu faço meu ensaio muito rápido, essas partículas não vão ter chance de deixar esse compartimento. Elas vão ficar presas ali e vão tender a contabilizar a massa de um tamanho de partícula que não é dela. Né? Ela não pertence àquele tamanho de partícula. Ela não pertence àquela fração de tamanho granulométrico. Então, teoricamente, a gente fala que o tempo ideal de operação seria um tempo tendendo ao infinito. Tá? Que aí sim, todas essas partículas teriam a chance de sair dali. Quanto menos tempo eu deixo, maior a probabilidade dessas partículas estarem presas aqui no meu material e jogar o meu tamanho de partícula para baixo também. Então, a gente também pode usar um ábaco para poder fazer o ajuste, né, a correção desse fator de elutriação. Aqui um tempo de elutriação de 10 minutos, 15 minutos, 10. Então, quanto mais tempo eu dou para o meu ensaio acontecer, maior, né, é o meu fator de correção aqui, mais próximo eu estou tendendo a chegar perto de 1. Tá, pessoal? O que a gente faz normalmente é deixar o equipamento girando em torno de 20 minutos. Porque eu já falei que, além do gasto energético que a gente tem por causa da bomba, a gente gasta muita água. Então, não é legal a gente deixar o equipamento rodando por muito tempo. Tá, gente? O ideal seria, mas por conta de gasto com água, a gente não deixa. Então, a gente deixa o nosso equipamento girando em torno de 20 minutos. Então, eu também vou fazer aqui o rebatimento aqui no ábaco e vou descobrir qual que vai ser aqui o meu fator de correção, que gira em torno de 0,955 aproximadamente. Tá bom, pessoal? Uma vez que a gente tem todos esses fatores de correção, a gente volta na nossa equação, né? Então tem o fator de correção da temperatura, da vazão, da densidade, do tempo de elutriação, que a gente deixa o equipamento funcionando, e eu já sei quais que são os diâmetros efetivos, os tamanhos limites de separação de cada hidrociclone. Eu já tenho isso, essa informação já vem de fábrica. Então eu só preciso ficar atento a esses parâmetros para poder fazer a correção do meu tamanho de partícula, que de fato vai corresponder aí com a minha amostra. Tá bom, pessoal? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente faz, né, como que é o equipamento, como que é o funcionamento dele, e mostrar para vocês como que a gente faz a análise granulométrica do equipamento Cyclosizer.